E aí, galera do Me Salva, sejam bem-vindos ao nosso quarto módulo, o módulo Água no Solo. Bom, e o que nós vamos estudar nesse módulo? Bom, a gente vai estudar, claro, a água, mas onde que a água se encontra dentro do solo? Nos vazios. Para quem não lembra, o solo ele é composto por grãos, né, de rocha, e a gente tem os vazios, que são ar e água. Mas a maior parte desses vazios é preenchido por água. Então, a água se encontra dentro dos vazios. E lembra quando a gente estudou o nosso módulo de tensões provocadas pela água, que eu falei que a gente estava estudando as situações onde não tinha fluxo de água e que as com fluxo a gente ia deixar para depois? Pois é justamente o que a gente vai estudar agora. A gente vai estudar as situações com fluxo d'água, ou seja, com uma diferença entre potenciais hidráulicos, que eu já vou mostrar para vocês adiante, e provocando assim um fluxo de água. Esse fluxo de água nada mais é do que o movimento da água. Essa água ela vai se movimentar dentro do solo. Só que esse movimento da água dentro do solo, ele tem um nome que é mais complicadinho e não diz muito o que ele é, que é um nome chamado percolação, o qual vocês nunca mais vão ter problema em saber o que é. Então, quando alguém falar em percolação, a gente sabe que a gente está falando do movimento da água no solo, beleza? Então, essa palavra vai aparecer muito para vocês e eu espero que vocês nunca mais tenham dúvidas ou algum bloqueio quando ela apareça. Percolação é o movimento da água, o fluxo da água dentro do solo, beleza? Mas por que a gente vai estudar isso? Bom, a gente vai estudar isso para a gente poder saber qual é a vazão com que essa água se movimenta. Vazão, porque essa água se movimentando, ela vai gerar uma força. Então, a gente estudaria para encontrar a vazão dessa percolação, desse movimento da água, porque essa água que se movimenta, ela se movimenta através de uma força. Se não tivesse uma força nela, ela não se movimentaria, ela ficaria parada, né? Então, a gente chama essa força de percolação. E essa força de percolação, ela vai modificar a pressão nos vazios. Pressão que nada mais é do que força sobre área. Então, se eu tenho uma força atuando da minha água se movimentando, eu vou ter uma pressão, no caso, onde a água se encontra, nos vazios. Então, a gente vai ter um aumento dessa pressão nos vazios. E o que vai acontecer? Como a gente está trabalhando com água, a gente vai ter um aumento da poropressão, da pressão gerada pela água. E se a gente lembrar da nossa aula de estabilidade, a gente sabe que a tensão efetiva é igual à tensão total do peso do solo menos a poropressão. Então, se eu estou aumentando a minha poropressão, eu estou diminuindo a minha tensão efetiva. E existe uma situação crítica em que a minha poropressão é igual ao meu peso do solo, ou seja, é como se o peso do solo puxasse para baixo e a poropressão, se ela está num fluxo ascendente subindo, a gente já falou que a gente fala da água como empuxo, ela puxasse para cima. Então, chega um ponto em que elas se igualam e a gente tem uma tensão efetiva igual a zero. Isso aqui se chama um fenômeno chamado boiling, que é o que acontece? O solo perde completamente a estabilidade dele, porque o que garante a estabilidade? É o peso dele mesmo. Então, se eu tenho um empuxo que está empurrando ele para cima igual ao peso dele, eu vou ter minha partícula de solo vai estar flutuando. Por exemplo, eu vou mostrar uma situação prática aqui para vocês. A gente tem aqui uma barragem, certo? Para conter um rio, beleza? Então, essa minha diferença aqui de coluna d'água, ela vai justamente, isso aqui é o que vai gerar o fluxo. Aqui eu tenho um nível d'água que vai estar no máximo até aqui, e aqui eu tenho um nível d'água que vai estar aqui. Então, toda essa coluna d'água vai estar fazendo pressão para que a minha água passe para cá. E a minha água passando para cá, ela vai aumentar a minha poropressão nesses pontos. Então, pode acontecer de, por exemplo, a minha poropressão se igualar
a minha pressão do solo, ao meu peso do solo, e eu ficar sem estabilidade nenhuma, que faria com que isso aqui não tivesse estabilidade nenhuma, porque ele está apoiado sobre o solo. Se isso aqui não tem estabilidade nenhuma, a gente acaba afundando aqui a nossa barragem. E outra situação é que esse fluxo também ele pode carregar partículas menores e fazer uma coisa chamada erosão interna. Então, imagina que ele carrega partículas menores para cá e onde essas partículas estavam antes vai ficar um buraco vazio de onde elas estavam e foram carregadas para cá. Então, esse buraco vazio certamente vai ser, por exemplo, aqui no caso, esmagado pelo peso da minha barragem. Então, isso aqui também entra na questão de estabilidade. Mas então, por que a gente vai estudar a percolação? Para a gente descobrir as vazões, como eu já falei para vocês. Essas vazões, como eu mostrei para vocês, vão interferir na estabilidade, como eu mostrei ali, que a nossa barragem afundaria. E também aqui, na nossa tensão efetiva do solo, que depende da poropressão. Então, se eu estou aumentando a poropressão, eu estou diminuindo a minha estabilidade. E também eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui o meu talude, certo? Eu tenho aqui o meu talude e a gente sabe que quando a gente não tem a presença de água, a gente só tem o peso do solo. Mas, opa, quando eu tenho a presença de água, eu tenho uma parcela de tensão que é descontado daqui. Ou seja, a água, ela sempre vai estar relacionada à estabilidade de taludes, que o que seria? Isso aqui, por exemplo, é o meu talude, eu quero construir uma rodovia aqui embaixo. Mas eu quero saber a estabilidade de toda essa massa aqui, qual é a chance dela cair para cá. Então, verificando aqui, sempre que eu tiver água, a minha estabilidade é menor. Então, a gente vai precisar estudar isso também para questões de estabilidade e para questões de recalques. Recalques que a gente ainda não viu aqui, mas recalques, pessoal, é a expulsão de água dos vazios. Como? Bom, digamos que eu tenho aqui o meu solo, né? Desenhei aqui para vocês, e eu estou apoiando um prédio aqui no meu solo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou apoiando a minha força-peso aqui. Então, eu tenho aqui o meu solo na condição natural, ele tem os vazios, e esses vazios estão preenchendo com água. Então, a partir do momento em que eu coloco esse solo e ele começa a fazer peso, ele começa a fazer pressão aqui, a minha água, que está aqui embaixo dentro dos vazios, ela vai tender a ser expulsa para o lado. Esse solo vai tender a se compactar com a força-peso que eu coloquei e a água vai tender a ser expulsa para o lado. Então, isso aqui se chama recalque, que é o que vai acontecer. Ou o nosso prédio pode afundar inteiro assim, ou ele pode afundar só de um lado, porque a água que estava ocupando aquele espaço saiu para o lado, então ele afunda. E é claro que ninguém, nenhum engenheiro, deseja que isso aconteça com seus prédios. Então, a gente vai estudar também para recalques. Por quê? Porque a velocidade em que o meu recalque vai acontecer é igual à velocidade em que a minha água vai ser expulsa. E da onde que nós vamos tirar a velocidade? Da vazão, que também pode ser dada por velocidade sobre área, beleza? Então, pessoal, a gente vai estudar para todos esses problemas de engenharia que a gente vai encontrar aí no nosso curso. E como que a gente vai estudar esse comportamento, essa permeabilidade da água? Através de um aparelho chamado permeâmetro, que eu peguei aqui um para vocês, é um aparelho igual esse aqui. Então, esse aparelho se chama permeâmetro, a gente vai ver muito ele nesse módulo. E ele é o que vai simular o solo, o fluxo de água dentro de um solo. Só que, como eu falei para vocês, o fluxo só vai acontecer quando eu tenho diferentes cargas hidráulicas. E se vocês olharem, o meu nível d'água aqui é igual ao meu nível d'água aqui. Ou seja, nada vai acontecer. Agora, se eu pegar uma coluna d'água, que é uma carga hidráulica, e colocar aqui, por exemplo, eu coloquei essa coluna d'água aqui, ela vai estar provocando uma força e fazendo com que a minha água faça uma pressão aqui e tenda a verter por aqui, a sair por aqui até isso aqui se estabilizar. Se eu ficar alimentando continuamente
essa altura de água, continuamente a minha água vai ficar escorrendo aqui para fora. Se eu só colocar essa carga, ela vai empurrar, vai transbordar aqui até o nível se normalizar de novo. Então, esse permeâmetro que eu mostrei inicialmente para vocês é um permeâmetro sem fluxo, e esse aqui é um permeâmetro que tem fluxo porque tem diferença entre as cargas hidráulicas, beleza? Bom, então a gente vai estudar através do permeâmetro e como nós vamos calcular a vazão que vai sair, então, que é o nosso objeto de estudo. A gente vai aprender isso na próxima aula. A gente vai calcular através da lei de Darcy, que é um cara que relacionou o permeâmetro, que é o nosso objeto de estudo, permeâmetro, com as vazões. Então, ele foi o cara que fez essa relação e a gente vai ver isso ao longo deste módulo, beleza? Então, só para a gente recapitular o que a gente viu, eu preparei um esqueminha aqui, como se eu fosse essa pessoa aqui e vocês fossem esse aqui, para a gente recapitular o que nós estudamos. Então, o que nós vamos estudar nesse módulo? A gente vai estudar o movimento da água, a chamada percolação. E por que nós vamos estudar? A gente vai estudar para calcular as vazões, que a gente viu que vai ser a resposta de todos aqueles nossos problemas de engenharia. E como nós vamos estudar? Nós vamos estudar usando o nosso aparelho, o permeâmetro. Então, pessoal, por essa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!